As luzes fluorescentes do Meridian National Bank zumbiam acima da minha cabeça, acompanhando a dor surda atrás dos meus olhos enquanto eu transferia o peso de um pé dolorido para o outro. 3 turnos noturnos consecutivos no St. Mary's Hospital tinham me deixado exausta. Mas o pagamento do meu empréstimo estudantil estava 3 dias atrasado, e o meu senhorio ameaçava despejar-me se eu voltasse a falhar o pagamento da renda. Ensaiei silenciosamente o meu discurso, preparando-me para implorar ao agente de crédito por mais uma prorrogação. Isto estava a tornar-se um ritual mensal, mais uma humilhação na vida de uma enfermeira em dificuldades, com uma dívida de 6 dígitos e um salário que mal cobria o essencial. O chão de mármore ecoava com a impaciência da tarde de sexta-feira, empresários a verificar os relógios, caixas a mover-se com falta de prática, todos ansiosos por começar o fim de semana, enquanto eu estava ali a contemplar a ruína financeira. Puxei nervosamente a minha cauda de cavalo, respirando o cheiro estéril do dinheiro e do desespero que parecia permear o ar. A fila avançava lentamente, cada passo me aproximando do momento da verdade. Eles me dariam mais tempo? Ou este seria o dia em que meu precário castelo de cartas finalmente desmoronaria? Uma voz suave interrompeu minha espiral de ansiedade. Uma mulher atrás de mim, bonita, mas desgrenhada, com os olhos arregalados com aquele pânico característico das novas mães, gesticulou para o bebê adormecido aninhado contra o seu peito em um carregador de algodão azul. Ela perguntou se eu poderia segurá-lo por um momento, enquanto ela procurava a chupeta na bolsa de fraldas transbordando. Algo nela parecia estranho, vestida muito bem para o seu comportamento exausto, o perfume caro em desacordo com o esmalte lascado e o olhar selvagem nos olhos. Mas trabalhar em pediatria fez com que segurar bebês se tornasse algo natural para mim. Então, acenei com a cabeça e peguei cuidadosamente o pacotinho adormecido. Ele era lindo, talvez com 6 meses de idade, com pestanas grossas e escuras e um arco perfeito na boca. Ele cheirava a talco de bebê e aquele aroma doce e indescritível que todos os bebés parecem ter. O seu peso parecia natural nos meus braços, reconfortante, até mesmo uma distração momentânea dos meus próprios problemas. Eu esperava que a mulher vasculhasse rapidamente a sua bolsa e recuperasse o seu filho. Mas os minutos passaram enquanto ela remexia, afastando-se ligeiramente, olhando repetidamente para a entrada do banco. O bebê mexeu-se contra mim, os seus dedinhos enrolando-se reflexivamente nos meus quando eu ajeitei o cobertor. O seu aperto era surpreendentemente forte, confiante, e algo protetor despertou dentro de mim. Eu estava prestes a perguntar à mulher se ela precisava de ajuda quando o bebê abriu os olhos, revelando íris tão azuis escuras que eram quase pretas, estranhamente alertas e solenes para alguém tão jovem. Os nossos olhares se cruzaram por um momento profundo antes que as portas da frente do banco se abrissem com um estrondo que transformou a tarde mundana em caos, e 3 homens mascarados entraram correndo com armas em punho. A mulher que me entregou o seu filho não estava em lugar nenhum. E agora, por favor, pare e inscreva-se no meu canal. Cada inscrito me aproxima de mim 1000, o que me ajuda a manter essas histórias vivas e a levá-las até você. Se está a gostar deste vídeo, não se esqueça de curtir e deixar um comentário a dizer de onde está a assistir. É sempre incrível ver até onde essas histórias viajam pelo mundo. Agora, vamos continuar. O mundo se condensou em um único ponto de foco quando os homens mascarados invadiram as portas do banco. Equipados com roupas táticas pretas e armas em punho, transformaram a tarde de sexta-feira comum em um pesadelo. Todos no chão agora. Isto é um assalto, gritou o líder, a sua voz distorcida por trás de uma máscara de esqui preta. O meu corpo reagiu antes que a minha mente pudesse processar o que estava a acontecer, curvando-se protetoramente em torno da criança nos meus braços, enquanto eu me ajoelhava. O bebê acordou assustado, o seu corpinho a tensionar-se contra o meu, mas milagrosamente não emitiu nenhum som. Shh, está tudo bem. Eu estou aqui. Sussurrei contra a sua cabecinha macia, com o coração batendo forte nos meus ouvidos, enquanto gritos irrompiam ao nosso redor. O alarme de segurança começou a soar estridentemente. As luzes fluorescentes de repente ficaram intensas e reveladoras ao refletirem no chão de mármore polido, onde clientes e funcionários do banco agora estavam deitados, com as mãos cobrindo a cabeça. Procurei freneticamente pela mãe do bebê,
Mas ela não estava em lugar nenhum. Será que ela tinha conseguido chegar à casa de banho? Será que tinha conseguido sair pela porta dos fundos? A percepção de que eu estava sozinha com o filho de uma estranha durante um assalto à mão armada fez com que um terror frio percorresse o meu corpo. Pressionei a minha bochecha contra a cabeça do bebê, sentindo o seu calor, cheirando aquela inocência que contrastava violentamente com o caos que nos cercava. "Vão todos para a parede!" gritou um assaltante, apontando a arma para o lado leste do banco, onde não havia janelas. Levantei-me trêmula, com as pernas quase a cederem, enquanto me arrastava para o lado, sem nunca virar as costas aos homens armados, com o meu corpo a servir de escudo humano para o precioso fardo contra o meu peito. O bebê permaneceu estranhamente quieto, como se sentisse o perigo, os seus dedinhos agarrando o tecido da minha camisa. Meus instintos maternos assumiram o controle, verificando a respiração dele, certificando-me de que não estava sendo esmagado contra mim, balançando-o automaticamente da maneira sutil que acalma os bebés, mesmo enquanto minha própria mente gritava em pânico. À nossa volta, as pessoas choravam baixinho. Uma mulher hiperventilava nas proximidades. Alguém rezava em sussurros urgentes. Os assaltantes moviam-se com precisão militar, um a guardar os reféns, outro na porta, o líder a aproximar-se dos caixas com sacos de viagem. Reparei que os seus olhos se demoravam em mim, ou mais especificamente no bebê. Algo na sua atenção parecia direcionado, calculado, diferente da ameaça impessoal dirigida aos outros reféns. Uma terrível suspeita começou a formar-se na minha mente quando percebi que a mulher me tinha entregue o seu bebê momentos antes do assalto começar. Não era coincidência. Alguém tinha planeado que eu estivesse com esta criança nos braços quando estes homens chegassem, e eu não fazia ideia do porquê. Tudo o que eu sabia com certeza absoluta era que este bebê era agora minha responsabilidade e que eu o protegeria com tudo o que tivesse. Apertei o meu abraço à volta dele, sentindo o seu coração bater contra o meu, como um pássaro preso, enquanto o líder dos assaltantes voltava a sua atenção diretamente para nós. O líder dos assaltantes gritou ordens aos seus cúmplices, dividindo os cerca de 20 reféns em grupos menores. "Levem os caixas para trás do balcão, os clientes contra aquela parede", ordenou ele, gesticulando com a sua arma. "Mas você, a que está com o bebê", apontou diretamente para mim, os seus olhos frios através das fendas da sua máscara. "Fique bem onde eu possa vê-la." Apertei o bebê contra o meu peito, sentindo-me nauseantemente exposta sob o seu olhar, mas ferozmente determinada a não mostrar medo. "Por favor, ele é apenas um bebê", disse eu, com a voz mais firme do que me sentia. "A mãe dele foi à casa de banho mesmo antes de vocês entrarem." O assaltante inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-me durante vários segundos desconfortáveis, antes de me indicar uma cadeira perto do centro do piso do banco. "Quero-te onde todos possam ver-te", disse ele, com algo calculista no tom de voz que me deu arrepios. Sentei-me com cuidado, acomodando o bebê no meu colo, o seu peso quente sendo um conforto e uma responsabilidade terrível. À nossa volta, os outros reféns estavam a ser sistematicamente revistados. Os seus telemóveis e objetos de valor eram recolhidos numa mochila preta. As persianas foram fechadas com precisão mecânica, mergulhando o banco num crepúsculo artificial quebrado apenas pelas luzes fortes do teto. Ninguém olhava diretamente para mim, os seus olhos desviando-se sempre que os nossos olhares se cruzavam, como se a minha visibilidade me marcasse como algo contagioso. O ar estava pesado de medo. Respirar revestia os meus pulmões de pavor. O bebê mexeu-se contra mim, fazendo pequenos movimentos com a boca. Ele estaria com fome em breve. Quanto tempo fazia desde que ele tinha sido alimentado? Onde estava a mãe dele? Um pensamento horrível começou a formar-se na minha mente, enraizando-se como uma erva daninha venenosa. E se ela não voltasse? O timing era perfeito demais, o desaparecimento dela conveniente demais. Será que ela sabia o que estava prestes a acontecer? Será que ela deliberadamente entregou o filho a um estranho momentos antes de um assalto à mão armada? O bebê choramingou baixinho e eu instintivamente comecei a embalá-lo, um movimento sutil acalmando-o de volta à quietude. O líder dos assaltantes andava de um lado para o outro perto de nós, falando em frases curtas ao telefone. "Preciso de mais tempo", resmungou ele, os seus olhos voltando-se para mim e para o bebê com uma frequência inquietante.
Diga-lhes que temos pacotes especiais. Senti-me mal ao compreender o que estava a acontecer. Não éramos apenas reféns. O bebê e eu éramos moeda de troca, uma vantagem para o que quer que esses homens realmente quisessem. Um dos outros assaltantes aproximou-se, inclinando-se para sussurrar ao seu líder. Ambos se viraram para me encarar, depois para as casas de banho, que outro cúmplice agora verificava sistematicamente. A mulher desapareceu, relatou o terceiro homem, voltando das casas de banho. A saída dos fundos foi arrombada. Prendi a respiração enquanto o líder se aproximava de mim, pairando sobre onde eu estava sentada, embalando o bebê cada vez mais inquieto. Onde ela está? Exigiu ele, agachando-se ao nível dos meus olhos. Não sei, sussurrei com sinceridade, com o coração batendo tão forte que temia acordar o bebê. Mas quando os seus olhos escuros perfuraram os meus através da máscara, percebi, com absoluta clareza, que aquele não era um assalto a banco comum. De alguma forma, aquela criança inocente nos meus braços era o motivo pelo qual eles tinham vindo. Luzes vermelhas e azuis pulsavam através das frestas das persianas fechadas, criando um efeito estroboscópico assustador no chão de mármore do banco, onde nós, reféns, estávamos sentados em silêncio tenso. Os megafones da polícia ocasionalmente crepitavam lá fora, exigindo comunicação, prometendo negociação, suas palavras vazias contra a realidade do nosso cativeiro. Uma hora se passou com uma lentidão excruciante. Cada minuto se esticava como um elástico, prestes a estourar. O bebê nos meus braços começou a ficar agitado, fazendo sons suaves de fome que ameaçavam se transformar em choro. Procurei na bolsa de fraldas que a mulher tinha deixado, e encontrei um biberão pré-preparado que lhe ofereci com gratidão, observando a sua pequena boca agarrar-se com fome desesperada. Ainda não havia sinal da mãe. O assaltante líder andava de um lado para o outro de forma cada vez mais errática pelo chão, verificando o relógio, murmurando para os seus cúmplices, a sua agitação espalhando-se pela sala como um vírus. Outros reféns moviam-se desconfortavelmente, alguns chorando baixinho, outros olhando fixamente para o vazio. Todos fingíamos não ver as armas apontadas casualmente na nossa direção. Uma jovem mulher com uniforme de caixa de banco tinha sido posicionada perto de mim depois de os reféns terem sido reorganizados. Ela inclinou-se ligeiramente para mais perto enquanto o bebê bebia, a sua voz quase inaudível mesmo no silêncio tenso. Eu via, sussurrou ela, os olhos voltados para os homens armados, a mulher que lhe deu o bebê. Ela escapou pela saída dos fundos logo antes de eles entrarem. Ela sabia. As minhas suspeitas se transformaram em certeza. Um peso frio se instalou no meu estômago quando olhei para o rosto inocente da criança nos meus braços. Ele tinha sido abandonado deliberadamente, entregue a mim em uma jogada calculada que nos colocou no centro de qualquer jogo perigoso que estivesse se desenrolando. A bolsa de fraldas, de repente, parecia mais do que apenas suprimentos para bebés. Era um fardo de responsabilidade desconhecida, imposto a mim sem o meu consentimento. Examinei discretamente o carrinho caro, observando a marca do designer e a alta qualidade das roupas do bebê. Esta não era uma criança comum de uma família comum. Quem deixaria seu bebê com um estranho durante um assalto que pudesse coordenar tal sincronização? Os assaltantes estavam procurando especificamente pela mãe, ficando cada vez mais frustrados com a sua ausência. Estariam a trabalhar juntos ou uns contra os outros? O bebê terminou o biberão, os seus olhos azuis escuros a olharem para mim com uma confiança que eu não merecia, mas que agora sentia desesperadamente que precisava de merecer. Coloquei-o no meu ombro, acariciando-o suavemente, até ele soltar um pequeno arroto. A sua mãozinha agarrou o meu dedo com aquela força infantil notável que sempre me apertava o coração. O líder dos assaltantes aproximou-se de nós novamente, a sua máscara não escondendo o desespero crescente nos seus olhos. O seu cúmplice sussurrou algo que o fez olhar rapidamente para o relógio. "Onde está a mãe?" perguntou novamente. Desta vez, alto o suficiente para que todos ouvissem. Os outros reféns ficaram visivelmente tensos, baixando os olhos e encolhendo-se como se tentassem desaparecer. "Ela deixou-me com ele e nunca mais voltou", disse eu, olhando diretamente nos seus olhos, reunindo toda a coragem que possuía. "Diga-me o que realmente estava a acontecer aqui. Quem você está procurando?"
O líder dos assaltantes pegou um telefone atrás do balcão do caixa, digitando números com precisão agressiva antes de gritar exigências no receptor. Sua voz ecoou pelo banco agora sufocante, as persianas fechadas e as portas trancadas prendendo o calor e o medo dentro com eficiência sufocante. "Temos uma mãe e um bebê aqui dentro", anunciou ele, olhando diretamente para mim enquanto falava. "O tempo está a esgotar-se para as nossas exigências." As palavras provocaram uma onda de indignação que percorreu todo o meu corpo. Eu não era a mãe desse bebê, mas naquele momento eu era tudo o que ele tinha, e a exploração casual da nossa vulnerabilidade por parte dos assaltantes despertou algo feroz dentro de mim. O bebê sentiu a tensão, o seu pequeno rosto franzindo-se antes de soltar um choro agudo que reverberou nas superfícies de mármore. Balancei-o suavemente, sussurrando palavras sem sentido para acalmá-lo, sentindo a sua pele macia ficar úmida de suor no banco, cada vez mais quente. À nossa volta, os outros reféns moviam-se desconfortavelmente, a desidratação e o medo tornando-os inquietos. Um homem de meia-idade afrouxou a gravata com dedos trêmulos. Uma jovem chorava baixinho, a maquilhagem escorrendo em rios escuros pelas suas bochechas. Os assaltantes conversavam em sussurros ásperos, os olhos continuamente voltados para as janelas, onde a presença policial se multiplicava, e depois de volta para mim e para o bebê, com intensidade calculista. O líder dos assaltantes terminou a sua chamada com um palavrão, caminhando em minha direção com determinação. A criança nos meus braços choramingou, o seu corpinho tenso contra o meu. "Preciso de o levar para onde possam vê-lo melhor?" rosnou ele, agarrando-me pelo braço e puxando-me com força para a frente do banco. Resisti instintivamente, virando-me para proteger o bebê do seu alcance. "Solte-me", sibilei, surpreendendo-me com o veneno na minha voz. "Se quer a minha cooperação, peça-a de forma adequada. Ele já está perturbado e maltratar-nos não vai ajudar nas suas negociações." O assaltante congelou momentaneamente, surpreendido com a minha rebeldia. Depois soltou lentamente o meu braço. Os seus olhos estreitaram-se por baixo da máscara, reavaliando-me com um cansaço recém-descoberto. "Tudo bem", disse ele. "Por favor, vá para a janela da frente para que os nossos amigos lá fora possam ver exatamente com o que estão a lidar." Eu obedeci com lentidão deliberada, cada passo medido e controlado, recusando-me a ser apressada ou assustada a ponto de tropeçar. O bebê tinha se acalmado contra mim, seu peso ficando mais pesado, à medida que a exaustão o levava ao sono, apesar do caos. Posicionei-me onde me mandaram, mantendo-me ereta, apesar dos joelhos trêmulos. Através das frestas nas persianas, eu podia ver a barricada da polícia, as vans de reportagem reunidas do outro lado, rostos voltados para o banco com expressões que variavam de foco profissional a fascínio mórbido. Perguntei-me se alguém estaria à procura especificamente desta criança, se quem quer que tivesse orquestrado o seu abandono estaria a observar agora. O ladrão líder voltou ao telefone, gesticulando na minha direção enquanto falava. "Não sou apenas um adereço na sua performance", pensei ferozmente, embalando a vida inocente que me tinha sido confiada por desespero ou cálculo. Qualquer que fosse o jogo que estivesse a ser jogado ali, eu não era mais apenas um peão, mas um jogador, e faria o que fosse necessário para garantir que este bebê sobrevivesse. Por trás das persianas, eu podia ver a situação fora do banco a transformar-se de uma resposta policial num circo midiático completo. Carrinhas de reportagem alinhavam-se na rua, suas antenas parabólicas estendendo-se para o céu como flores mecânicas em busca de sinal em vez de sol. Equipes de filmagem disputavam posição atrás das barricadas da polícia, com as lentes apontadas para a nossa prisão de mármore e vidro. Ouvi fragmentos da voz de uma repórter através da janela, o seu tom profissional cuidadosamente modulado transmitindo-se apesar da distância. A situação continua tensa, com relatos de pelo menos uma criança entre os reféns. O meu estômago revirou ao perceber que o bebê e eu tínhamos nos tornado notícia de última hora. A nossa aprovação transmitida para milhares de salas de estar em toda a cidade. O líder dos assaltantes parecia deleitar-se com a atenção, posicionando-me periodicamente perto de aberturas nas persianas, onde as câmaras podiam nos ver, usando a nossa visibilidade para aumentar a pressão nas suas negociações cada vez mais frenéticas. O bebê tinha se aconchegado no meu ombro, o cansaço finalmente superando o medo,
enquanto ele adormecia inquieto. Eu o movi com cuidado. Meus braços doíam de tanto segurá-lo, mas eu não queria colocá-lo no chão nem por um momento. Através da minha visão limitada do mundo exterior, observei a multidão que se reunia com uma mistura de intensidade profissional e fascínio mórbido. A polícia traçava estratégias em grupos compactos. Os membros da equipa SWAT posicionavam-se com precisão metódica. Os espectadores gravavam com telemóveis erguidos acima das cabeças. Uma frota de SUV pretos sem identificação chegou com autoridade sutil, estacionando em pontos estratégicos ao redor do perímetro. De um deles saiu um homem impressionantemente bonito, com cerca de 20 e poucos anos, cujo fato sob medida e presença imponente abriam caminho entre a multidão sem esforço visível. Mesmo à distância, eu podia ver seu queixo bem definido, o corte preciso de seu cabelo escuro, a maneira como os outros se submetiam a ele, apesar da hierarquia policial já estabelecida. Ele se movia com poder contido, falando brevemente com um policial que imediatamente o direcionou para o que parecia ser o centro de comando. Algo em sua chegada mudou a energia do lado de fora. Uma nova corrente de propósito eletrizou o impasse anteriormente estagnado. Observei-o examinar a fachada do banco com foco laser, até que o seu olhar pareceu fixar-se diretamente na minha posição. Embora logicamente eu soubesse que ele não podia ver-me claramente através das persianas parcialmente fechadas, um arrepio inexplicável percorreu a minha espinha com a intensidade da sua atenção. O bebê mexeu-se contra mim como se sentisse a mudança, os seus dedinhos agarrando a minha camisa com mais força. O líder dos assaltantes percebeu a minha atenção voltada para o exterior e fechou as persianas com força, bloqueando a minha visão. Mas aquela breve conexão registrou algo importante. O homem de fato caro não estava a olhar para o banco ou para a situação dos reféns com distanciamento profissional ou interesse voyeurístico. Ele estava a olhar com reconhecimento chocado e, de alguma forma, eu sabia com certeza absoluta que a sua presença tinha tudo a ver com a criança nos meus braços. Enquanto eu permanecia presa dentro do banco, acontecimentos estavam a desenrolar-se noutro local da cidade que alterariam drasticamente o meu destino, embora eu só viesse a saber todos os detalhes muito mais tarde. Numa luxuosa cobertura 40 andares acima do exclusivo distrito financeiro da cidade, Dominic Russo estava diante de uma parede de janelas do chão ao teto, com uma mão pressionada contra o vidro, enquanto observava as notícias de última hora transmitidas numa elegante televisão montada na parede oposta. As suas feições bem definidas, que haviam adornado as capas de revistas de negócios, celebrando a sua ascensão meteórica no ramo imobiliário, ficaram paralisadas em uma expressão de reconhecimento atordoado quando a câmera capturou brevemente o meu rosto e o bebê nos meus braços através das persianas parcialmente abertas do banco. "É o filho de Aleandro", disse ele com a voz pouco acima de um sussurro. "O filho desaparecido do meu irmão." O copo de cristal com uísque envelhecido na sua outra mão tremeu ligeiramente. A única rachadura visível na sua compostura, de resto perfeita. Atrás dele, móveis minimalistas e tons de carvão e aço criavam um cenário de riqueza discreta. A limpeza clínica da cobertura contrastava fortemente com o caos que se desenrolava na tela. Dois guardas armados estavam em posição de sentido perto do elevador privado. A sua presença era tanto um símbolo de status quanto uma medida de segurança no jovem império que Dominic havia construído. Ele virou-se para falar com o seu braço direito, um veterano experiente que servia à família Russo desde antes de Dominic nascer. "Descubra tudo sobre a mulher que o está a segurar", ordenou ele, a fúria fria cristalizando o seu choque em um propósito perigoso. "E mande o nosso pessoal para lá agora." O homem mais velho acenou com a cabeça uma vez, já fazendo chamadas enquanto se dirigia para o escritório privado adjacente à sala de estar principal. Dominic voltou a sua atenção para a televisão, os olhos calculistas acompanhando cada movimento visível através das janelas do banco, mapeando mentalmente os pontos de entrada e os pontos fracos do perímetro policial. Não via o seu irmão há mais de 2 anos, desde que o funeral do pai dele se transformara em acusações amargas e ameaças. Alessandro desaparecera pouco depois, juntamente com a sua esposa grávida. Ambos foram considerados mortos depois de o carro deles ter sido encontrado carbonizado e irreconhecível no fundo de uma ravina há 3 meses.
No entanto, ali estava a prova incontestável de que o filho de Alessandro tinha sobrevivido, agora inexplicavelmente nos braços de um estranho durante um assalto à mão armada num banco. Dominic afrouxou a gravata com um único movimento fluido. A sua mente já formulava contingências, identificava recursos, puxava cordas que se estendiam a todos os cantos da administração municipal e das forças da ordem. O sangue chamava o sangue. E qualquer que fosse a história complicada entre os irmãos Russo, a criança era família, a sua família. E Dominic Russo protegia o que era seu, a qualquer custo. Em poucos minutos, a sua equipa de segurança tinha os SUV pretos prontos. As licenças municipais foram aceleradas por canais que operavam com influência, em vez de burocracia. Ele supervisionaria pessoalmente a extração, usando os consideráveis recursos dos Russo para encerrar a situação definitivamente. Ao vestir o seu casaco feito à medida, Dominic lançou um último olhar para a tela da televisão, para o meu rosto exausto enquanto eu embalava o seu sobrinho, e algo desconhecido passou pela sua expressão. Não era apenas cálculo ou determinação, mas algo perigosamente próximo da admiração. Horas depois do impasse, o bebê começou a ficar cada vez mais agitado, o seu pequeno rosto corando com o esforço de comunicar o seu desconforto. Eu conhecia aquele choro característico dos meus anos na pediatria. Ele precisava de ser mudado. O líder dos assaltantes, agora envolvido noutra ronda de negociações hostis, acenou com desdém quando indiquei a situação, permitindo-me mudar para um canto mais privado perto das secretárias dos agentes de crédito. Os outros reféns observavam com olhos compreensivos, enquanto eu deitava o bebê na minha jaqueta e vasculhava a bolsa de fraldas em busca de suprimentos. A bolsa cara estava meticulosamente organizada, contendo tudo o que um bebê poderia precisar para um dia fora de casa, sugerindo uma mãe que era extremamente preparada ou que havia deliberadamente feito as malas para uma ausência prolongada. Quando tirei um tapete para trocar fraldas, algo no forro da bolsa chamou minha atenção. Uma ligeira irregularidade na costura, que de resto era perfeita. Enquanto fingia procurar toalhitas, explorei discretamente a anomalia com os dedos, sentindo um pequeno retângulo duro costurado na costura. Com o coração a bater forte, passei cuidadosamente a unha ao longo dos fios até que eles cederam, revelando uma pendrive preta fosca e um bilhete bem dobrado. Com as mãos que de repente pareciam desajeitadas devido à adrenalina, enfiei os 2 itens no sutiã, enquanto continuava a trocar a fralda com falta de prática. Só quando o bebê estava limpo e vestido é que desdobrei o bilhete, fingindo que ia deitar fora a fralda suja, e o meu sangue gelou ao ler a mensagem escrita à pressa. Mantenha-o em segurança. Eles mataram os pais dele. As palavras gravaram-se na minha consciência, confirmando as minhas piores suspeitas e levantando centenas de novas questões. Esta criança era um órfão deliberadamente colocado aos meus cuidados por alguém que sabia que a sua vida estava em perigo. Os ladrões não estavam apenas atrás do dinheiro do banco. Estavam atrás deste bebê, desta pendrive, deste segredo que agora eu partilhava. Olhei para o rosto inocente que me fitava, aqueles olhos azuis escuros e solenes que, de alguma forma, sabiam que os seus dedinhos envolviam os meus com total confiança. Não vou deixar que nada te aconteça, sussurrei com veemência, acreditando nisso com todas as minhas forças, apesar de não ter ideia de como poderia protegê-lo de homens armados ou quaisquer inimigos poderosos que tivessem assassinado os seus pais, à nossa volta. Os outros reféns fingiam não estar a observar, oferecendo toda a privacidade que podiam, enquanto os assaltantes permaneciam distraídos com as suas conversas telefônicas, cada vez mais frenéticas. Algo estava a correr mal com os seus planos. A tensão aumentava à medida que a noite se aproximava sem nenhuma resolução. Segurei o bebê nos meus braços, hiperconsciente da pendrive pressionada contra a minha pele, cujo peso era insignificante em comparação com o fardo da responsabilidade que representava. Qualquer que fosse a informação que continha, já tinha custado 2 vidas e colocado esta criança na mira. Ao juntar-me ao grupo principal de reféns, pude sentir a mudança subtil no meu próprio comportamento. De enfermeira assustada a guardiã determinada. Já não se tratava apenas de sobreviver. Tratava-se de proteger esta criança e os segredos que ela carregava. Não importava o que acontecesse a seguir,
A noite havia caído do lado de fora do banco, transformando as janelas em espelhos negros que refletiam nossos rostos abatidos com detalhes assustadores. Luzes de emergência projetavam sombras longas e distorcidas no chão de mármore, transformando objetos familiares em ameaças iminentes. Os reféns ficaram quietos à medida que a exaustão se instalava. Alguns cochilavam em posições desconfortáveis encostados nas paredes ou mesas. Outros olhavam vagamente para o nada, com o olhar vazio de quem sofreu um trauma prolongado. Eu permaneci alerta, apesar dos olhos ardentes e dos braços doloridos, do peso do bebê e da pendrive secreta que me mantinha preso a uma dolorosa consciência. Os assaltantes ficaram cada vez mais agitados à medida que o prazo se aproximava, com o seu plano cuidadosamente orquestrado claramente a desmoronar-se. Observei-os a conversar perto do cofre, as suas vozes abafadas transmitindo o suficiente no silêncio antinatural do banco para que eu captasse fragmentos que gelaram o meu sangue. O chefe disse que estaria com a criança, sussurrou mais baixo, gesticulando na minha direção enquanto mantinha as costas viradas. Não vamos embora sem isso. Nenhum sinal da mãe, respondeu o líder, com a postura rígida de frustração. Ela já deve ter passado isso adiante. A compreensão atingiu-me com uma clareza nauseante. Eles não estavam ali pelo dinheiro. O assalto ao banco não era o objetivo, mas sim a cobertura, uma cortina de fumo para esconder o seu verdadeiro propósito. Tinham vindo pelo bebê, ou mais especificamente, pelo que quer que a criança estivesse a transportar. A pen USB agora queimava contra a minha pele como uma marca. Pensei no bilhete, nos pais assassinados, na entrega calculada da mulher poucos segundos antes do ataque começar. Isto não era azar aleatório. Eu tinha sido deliberadamente colocado no centro de algo mortal. Um dos assaltantes separou-se do grupo, aproximando-se de mim com um novo objetivo, os olhos duros por trás da máscara. Preciso de verificar o bebê, disse ele em voz alta o suficiente para que os outros reféns ouvissem, mantendo a pretensão de que se tratava de controlar reféns perigosos e não de procurar informações ocultas. Não, respondi, apertando o bebê adormecido contra mim. Ele finalmente acalmou-se. Eu posso cuidar de tudo o que ele precisar. O assaltante inclinou-se para mais perto, baixando a voz para um sussurro ameaçador. Ouça com atenção. Se tem algo que não lhe pertence, agora é a hora de entregá-lo. O bebê mexeu-se contra mim, o seu pequeno corpo a ficar tenso como se sentisse o meu medo. Forcei-me a olhar fixamente para os olhos do assaltante, apesar do terror que me invadia. Compreendendo com clareza cristalina que o momento em que revelasse a existência da pendrive seria provavelmente o nosso último. Não tenho nada além desta criança que precisa de proteção, disse eu, infundindo na minha voz uma confiança que não sentia. O assaltante estudou-me por vários longos segundos antes que o seu rádio crepitasse com uma mensagem urgente do seu vigia, desviando a sua atenção. Quando ele se virou para responder, notei algo novo do lado de fora do banco. Uma mudança sutil na formação policial, figuras movendo-se com um propósito coordenado logo além das luzes do perímetro. Algo estava a acontecer, forças a convergir, e eu estava preso no centro com um bebê órfão e informações pelas quais as pessoas estavam dispostas a matar. O ladrão líder xingava violentamente o que quer que estivesse a ver através das câmaras de vigilância, gritando ordens para os seus cúmplices com desespero crescente. Algo significativo tinha mudado lá fora, e eu estiquei o pescoço, tentando vislumbrar o que estava a acontecer através da menor abertura nas persianas. A barricada policial tinha mudado, criando uma abertura onde um homem impressionantemente bonito, com cerca de 20 e poucos anos, agora conversava com quem parecia ser o capitão da polícia. Mesmo a essa distância, a sua autoridade era inconfundível. O corte perfeito do seu fato e a postura imponente faziam com que os policiais se endireitassem involuntariamente quando ele passava. Fiquei paralisado a observá-lo enquanto ele gesticulava em direção ao banco com movimentos precisos, sua expressão profissionalmente agradável, mas sublinhada por uma intensidade que parecia pessoal e não procedural. Capitão, você tem uma situação que requer habilidades especializadas de negociação. Consegui distinguir as palavras enquanto elas se espalhavam pelo ar noturno. Os meus recursos estão à sua disposição. Os agentes trocaram olhares confusos, alguns indiferentes, outros ressentidos.
Enquanto este recém-chegado assumia sem esforço o controle da operação, ele nunca desviou o olhar do banco enquanto falava, com o foco inabalável, como se pudesse ver através das paredes até onde eu estava sentada, segurando o bebê adormecido. Um tenente da polícia apressou-se a fornecer-lhe um colete tático, que ele recusou suavemente com um gesto sutil que de alguma forma transmitia apreço e rejeição. O centro de comando transformou-se com a sua chegada. Os procedimentos policiais anteriormente metódicos, acelerando para algo mais dinâmico e propositado. O ladrão mais próximo da janela praguejou baixinho, comunicando algo urgente ao seu líder através de sinais manuais que os levaram a ambos a uma atividade frenética. De repente, redistribuíram armas e reforçaram a entrada do banco. Eles reconheceram o recém-chegado. Percebi com um choque de clareza. Eles temiam-no mais do que temiam a polícia. O bebê mexeu-se contra mim, de alguma forma sentindo a mudança de energia, apesar do seu cansaço. Ajeitei-o cuidadosamente, hiperconsciente da pendrive, ainda escondida contra a minha mente a correr para ligar estes novos desenvolvimentos à nota sobre os seus pais assassinados. Quem quer que fosse este estranho e impressionantemente bonito, a sua chegada tinha escalado a situação dramaticamente. Os assaltantes estavam agora a verificar as munições com mãos trêmulas. A sua confiança anterior a evaporar-se enquanto lançavam olhares nervosos para as janelas. Lá fora, o homem tinha se integrado perfeitamente na estrutura de comando da polícia. Os agentes agora recebiam ordens dele sem questionar. Equipas táticas reposicionavam-se de acordo com as suas instruções silenciosas. Eu não tinha como saber se esse desenvolvimento aumentava as nossas chances de sobrevivência ou nos colocava em ainda mais perigo. Mas uma coisa era inconfundível. A dinâmica de poder tinha mudado, e o assalto ao banco, que nunca tinha sido realmente por dinheiro, corria em direção ao seu verdadeiro objetivo. Comigo e o bebê órfão presos bem no meio. O telefone principal do banco tocou com um trinado agressivo que cortou o silêncio tenso como uma lâmina. O líder dos assaltantes atendeu com relutância óbvia, sua linguagem corporal mudando de agressiva para defensiva, enquanto ouvia quem estava do outro lado da linha. Algo sobre a prisão o havia perturbado profundamente, seus olhos se voltando para mim e para o bebê com uma nova urgência antes de empurrar o receptor na minha direção. Ele quer falar com a mãe, disse ele. A ênfase na última palavra deixava claro que ele sabia que era uma mentira. Sem escolha a não ser continuar a charada, peguei no telefone com a mão livre, equilibrando o bebê no meu ombro, enquanto todos os olhos no banco se fixavam em mim com uma intensidade inquietante. Aqui é Dominic Russo, disse uma voz aveludada, suave e culta, mas com um tom inconfundível de perigo. A criança que está a segurar tem uma marca de nascença em forma de lua crescente no ombro direito. A minha respiração parou na garganta enquanto eu cuidadosamente movia o bebê adormecido, puxando a gola da sua camisola minúscula para revelar exatamente isso, uma marca de nascença perfeita em forma de lua crescente que eu não tinha notado durante a troca de fraldas. Como é que este estranho sabia um detalhe tão íntimo? As implicações fizeram os meus pensamentos girarem enquanto eu gaguejava uma confirmação, sentindo o olhar suspeito dos assaltantes a queimar-me. A voz continuou com intensidade controlada, cada palavra escolhida com precisão e cheia de significado. Aquela criança é meu sobrinho, disse ele. O filho do meu irmão. Entendo que não é a mãe dele, mas neste momento é a sua protetora, e por isso tem a minha gratidão e os meus recursos à sua disposição. O bebê permaneceu surpreendentemente calmo nos meus braços, apesar da tensão que vibrava pelo meu corpo, como se de alguma forma reconhecesse a voz ao telefone e encontrasse conforto nela. O líder dos assaltantes aproximou-se, tentando ouvir a conversa, a sua arma casualmente visível como um lembrete de quem controlava a situação imediata. Preciso que confie em mim, continuou Dominic Russo, parecendo perceber a minha posição precária. Quando chegar a hora, siga exatamente as minhas instruções. Vidas dependem disso. Mais importante ainda, aquela criança inocente que, por alguma reviravolta do destino, foi colocada aos seus cuidados. Havia algo no seu tom de voz, uma certeza que impunha confiança, apesar de todos os instintos racionais, gritando que eu não devia confiar em ninguém neste cenário mortal.
Dei por mim a acenar com a cabeça antes de perceber que ele não me podia ver. Depois, consegui sussurrar um acordo que parecia um salto de um precipício em queda livre. Ótimo, respondeu ele. Aquela única palavra era, de alguma forma, aprovação e promessa. A ligação entre nós solidificou-se naquele momento, transcendendo a linha telefônica, as paredes do banco, os homens armados que observavam cada movimento meu. Aquele estranho, impressionantemente bonito que eu vislumbrei brevemente através das persianas agora representava a salvação ou outra complicação mortal. E eu não tinha escolha a não ser apostar tudo, incluindo a vida do bebê e a minha, no que isso viria a ser. O telefone do banco tocou novamente uma hora depois, soando de alguma forma mais agudo na escuridão densa que se instalara sobre nós quando a noite tomou conta da cidade. A luz fraca de emergência projetava sombras grotescas no chão de mármore, transformando formas familiares em monstruosas e estranhas. Os assaltantes estavam cada vez mais instáveis, gritando com os reféns que mudavam de posição ou faziam o menor ruído. Um deles bateu num idoso por tossir, e a violência casual causou uma nova onda de terror no nosso grupo exausto. Quando o líder dos assaltantes me entregou o auscultador novamente, as suas mãos tremiam visivelmente e as pupilas estavam dilatadas, talvez por medo, por anfetaminas ou por ambos. Segurei o telefone desajeitadamente. O bebê continuava milagrosamente a dormir no meu peito, apesar da tensão que vibrava pelo meu corpo. Senhora Ellis, a voz de Dominique Russo soou com calma autoridade, estabelecendo uma pretensa distância formal para quem estivesse a ouvir. Estive a falar com o pediatra especialista sobre as necessidades médicas específicas do seu filho. A minha mente correu para acompanhar essa ficção, mesmo quando senti o ladrão líder se inclinar para mais perto, esforçando-se para ouvir os dois lados da conversa. Entendo a sua preocupação com a fórmula dele. Russo continuou suavemente. O ceticismo que tinha sido meu companheiro constante durante essa provação se misturou com uma esperança desesperada de que esse estranho pudesse realmente ter um plano viável. Quando eu disser que a fórmula especial dele está a chegar, afaste-se das janelas. Não confie em ninguém além de mim, instruiu ele, seu tom não deixando espaço para perguntas ou hesitação. De alguma forma, eu sabia com certeza absoluta que essa era a minha única chance. Que esse homem que eu nunca tinha visto era a única força poderosa o suficiente para enfrentar os criminosos, cada vez mais desesperados que nos mantinham em cativeiro. Eu entendo completamente as necessidades dele. Respondi com cuidado, sentindo o acordo codificado como uma tábua de salvação lançada sobre um abismo cada vez maior. O líder dos assaltantes arrancou o telefone das minhas mãos, gritando as suas exigências no receptor antes de desligar com frustração. O que quer que Dominique Russo tivesse dito em resposta claramente o deixou ainda mais inquieto, a sua confiança anterior desmoronando visivelmente enquanto ele conversava com os seus cúmplices em sussurros ásperos, pontuados por gestos frenéticos em direção às saídas. Apertei o bebê com mais força, hiperconsciente da pendrive ainda escondida contra a minha pele, compreendendo que agora tínhamos passado de um simples impasse para algo muito mais perigoso. Os assaltantes eram animais encurralados, o seu plano a desintegrar-se e o seu misterioso chefe provavelmente a exigir resultados que eles já não podiam entregar. Numa situação tão volátil, os reféns tornam-se passivos em vez de ativos. No entanto, apesar do perigo crescente, senti uma estranha calma a tomar conta de mim ao visualizar o estranho, impressionantemente bonito lá fora. Imaginar os recursos que ele estava a trazer, o planeamento cuidadoso a desenrolar-se para além destas paredes. Eu tinha me aliado a Dominique Russo, um homem que claramente operava fora da autoridade convencional, mas que a comandava sem esforço. O que quer que acontecesse a seguir seria rápido e violento, e a minha única tarefa era proteger esta criança inocente que tinha sido colocada aos meus cuidados por uma série de circunstâncias trágicas. Pressionei os meus lábios suavemente contra a testa do bebê, em silêncio, prometendo-lhe que não falharia. O líder dos assaltantes andava de um lado para o outro com agitação crescente, o seu comportamento profissional anterior desmoronando a cada volta pelo piso do banco. Os outros reféns perceberam a mudança, seus corpos tensionando-se coletivamente, quando ele parou repentinamente na minha frente,
arrancando a máscara num gesto de abandono imprudente. O seu rosto era comum, exceto pelo cálculo frio nos seus olhos, agora fixos no bebê, nos meus braços com intenção evidente. Diga ao russo que sabemos quem é a criança, rosnou ele, sem se preocupar mais em fingir. É o pirralho do irmão dele. A pendrive é apenas um bônus. O meu sangue gelou quando as peças se encaixaram num lugar terrível. Isto nunca tinha sido um assalto a um banco. Tinha sido um sequestro disfarçado, visando não apenas qualquer criança, mas o sobrinho de Dominic Russo, agora órfão, de acordo com a nota escondida com a pendrive. O assaltante estendeu a mão para o bebê com mãos ásperas, a sua paciência claramente esgotada após horas de planos fracassados. Não toque nele, gritei, surpreendendo-me com a ferocidade na minha voz enquanto me virava, protegendo a criança com o meu corpo. O movimento o acordou, seus olhos azuis escuros se abriram, notavelmente calmos, apesar do perigo que o cercava. Os outros reféns ficaram mortos de medo, o ar pesado com a compreensão de que tínhamos passado de um assalto à mão armada comum para algo muito mais pessoal e mortal. Eu sei que você tem, sussurrou o assaltante, sua mão indo para o meu colarinho, procurando por itens escondidos. O pendrive com todas aquelas belas fotos das operações de Russo. O nosso comprador paga o dobro se o entregarmos com a criança. O nosso comprador, mais um jogador neste jogo perigoso, alguém poderoso o suficiente para montar esta armadilha elaborada. Para assassinar os pais do bebê. Para usar uma criança inocente como moeda de troca contra o estranho, impressionantemente bonito, que coordenava o resgate lá fora. Os ladrões restantes fecharam fileiras à nossa volta, a sua atenção anteriormente dispersa agora totalmente focada em obter o bebê e as informações que eu carregava. Algo mudou dentro de mim naquele momento. O medo cristalizou-se numa determinação inabalável. Eu podia não entender a complexa teia de rivalidades familiares e empreendimentos criminosos que nos envolvia. Mas entendia com perfeita clareza que eu era a única proteção desse bebê. Ele tinha sido confiado a mim primeiro por sua mãe desesperada e agora por seu tio, que lutava para alcançá-lo do lado de fora. O ladrão agarrou o meu braço com força, tentando arrancar o bebê do meu abraço protetor. Em resposta, fiz algo que teria sido impensável horas antes, levantando o joelho com precisão cirúrgica, visando a anatomia vulnerável com força calculada. Ele dobrou-se com um grito estrangulado, no momento em que o telefone do banco tocou com urgência estridente. A fórmula especial está a chegar agora, anunciou uma voz calma, audível mesmo à distância. O sinal codificado de Dominic Russo. Agarrei o bebê com força e mergulhei para o chão quando a primeira granada de efeito moral estilhaçou as janelas, enchendo o interior do banco com fragmentos brilhantes de oportunidade e perigo. O mundo explodiu em caos quando granadas de efeito moral sincronizadas detonaram em todas as entradas. As luzes queimavam através das minhas pálpebras fechadas, mesmo enquanto eu enrolava o meu corpo protetoramente em torno do bebê. O sistema de alarme do banco reativou-se com intensidade ensurdecedora. Luzes estroboscópicas de emergência projetavam o espaço cheio de fumo em quadros surreais de movimento e quietude. Eu podia ouvir gritos, tiros, a corrida controlada de equipas táticas invadindo vários pontos, enquanto os ladrões respondiam ao fogo de posições cada vez mais desesperadas. Meus instintos de enfermeira assumiram o controle, catalogando mentalmente os sinais vitais do bebê, enquanto o pressionava contra o meu peito. Seu pequeno coração batia forte, mas forte. Sua respiração era rápida, mas sem esforço, apesar da fumaça que agora enchia o banco. Eu rastejei em direção ao que parecia ser o canto mais seguro, arrastando-nos para longe do confronto principal, sentindo cacos de vidro cortarem minhas calças e meus joelhos, a dor distante e irrelevante em comparação com a necessidade imperativa de manter essa criança viva. Outros reféns dispersaram-se em pânico. Alguns corriam em direção às saídas agora desimpedidas pela polícia. Outros se achatavam contra o chão enquanto as balas atingiam as superfícies de mármore, fazendo com que fragmentos ricocheteassem em arcos mortais. O líder dos assaltantes gritava ordens que ninguém mais seguia. O seu plano cuidadoso desintegrava-se em instintos primitivos de sobrevivência. Em meio ao caos, uma figura materializou-se ao meu lado, com uma furtividade impossível,
ajoelhando-se em um movimento fluido para criar um escudo humano entre nós e os tiros. Era ele, o homem impressionantemente bonito de fora, Dominic Russo, o seu fato à medida em harmonia com o equipamento tático e as armas que nos rodeavam. Dê-me a criança, disse ele, a sua voz de alguma forma a cortar a cacofonia com perfeita clareza. Os seus olhos, do mesmo azul escuro notável dos bebés, fixaram-se nos meus com uma intensidade que deveria ser intimidante, mas que, em vez disso, parecia tranquilizadora, um ponto fixo no mastrum. Apertei o bebê com mais força, os instintos de ama a lutarem com a suspeita razoável de que este estranho poderoso poderia ser apenas mais um perigo. Como sei que és melhor do que eles? Desafiei, surpreendendo-me com a força firme na minha voz. Apesar das balas a voarem a poucos metros de distância, algo mudou na sua expressão. Uma rachadura momentânea na compostura perfeita revelando uma dor crua por baixo. Porque o Alessandro morreu, protegendo-o de eu me tornar exatamente o que temes, respondeu ele. A verdade nua e crua na sua voz era mais convincente do que qualquer garantia ensaiada poderia ter sido. Nossos olhos se encontraram por um segundo eterno antes de eu tomar minha decisão. Cuidadosamente, transferi o precioso pacote para os braços dele, que aguardavam. O bebê, que permaneceu estranhamente calmo durante toda a aprovação, estendeu a mão para tocar o rosto do tio com os dedinhos, um gesto de reconhecimento que fez o homem endurecido ao meu lado visivelmente vacilar. O pendrive, eu disse com urgência, tirando-o do meu esconderijo e colocando-o na mão dele, ao lado da criança. Ele acenou com a cabeça em reconhecimento, depois de repente se lançou para a frente, derrubando-me no chão, enquanto um último tiro desesperado do ladrão líder assobiava pelo espaço onde a minha cabeça estivera momentos antes. O golpe no chão fez com que a escuridão invadisse a minha visão, o mundo estreitando-se até um ponto minúsculo de consciência antes que a inconsciência me dominasse completamente. Acordei em etapas, a consciência retornando em ondas suaves, em vez do choque violento que marcou os meus despertares anteriores durante toda a aprovação no banco. A luz do sol entrava pelas janelas à prova de balas, projetando padrões dourados em um quarto tão luxuoso que parecia pertencer a outro mundo. A cama sob mim tinha lençóis macios como nuvens, com uma densidade de fios maior do que o meu salário mensal. O zumbido silencioso dos sistemas de segurança avançados fornecia uma trilha sonora sutil para a minha recuperação. 3 dias se passaram desde o assalto, a maior parte deles passados em uma névoa de exaustão e tratamento médico para ferimentos que eu nem percebi que havia sofrido durante aquelas horas aterrorizantes. Agora, totalmente alerta, caminhei pela carpete macia até o quarto adjacente, onde o bebê, oficialmente chamado Marco Alessandro Russo, de acordo com os documentos que me foram mostrados, dormia pacificamente em um berço personalizado que provavelmente custou mais do que todo o meu apartamento. O quarto era uma fortaleza disfarçada de luxo, com tons pastéis inocentes e bichos de pelúcia que escondiam recursos de segurança capazes de resistir a um ataque militar. Fiquei observando seu peito minúsculo subir e descer, maravilhada com o quanto essa criança havia transformado minha vida em menos de uma semana. Uma mudança sutil na pressão do ar me alertou para outra presença. Dominic Russo estava parado na porta, seus traços marcantes suavizados pela luz da manhã, sua aura habitual de poder perigoso temporariamente silenciada enquanto ele contemplava seu sobrinho adormecido. Eu tinha aprendido muito durante a minha recuperação, juntando os fragmentos de uma trágica saga familiar por meio de perguntas gentis e conversas ouvidas por acaso. Aleandro, o irmão mais novo de Dominic, tinha fugido com a esposa depois de descobrir corrupção nos negócios da família, levando consigo provas de atividades criminosas. As mortes deles não tinham sido acidentais, mas Dominic acreditava que o bebê também tinha morrido, até que o destino e uma figura materna desesperada o colocaram nos meus braços naquele banco. Você o manteve seguro quando o próprio sangue dele não conseguiu, disse Dominic em voz baixa para não acordar a criança. Isso cria um vínculo que não pode ser quebrado. Eu tinha opções, ele explicou anteriormente. Uma nova identidade, segurança financeira, um novo começo longe das complicações e perigos da família Russo, uma chance de voltar à minha vida normal, como se nada disso tivesse acontecido. Mas, enquanto observava o bebê dormir, tranquilo pela primeira vez desde que o conhecera, soube que não havia como voltar ao que era antes.
A ligação formada durante aquelas horas aterrorizantes tinha se enraizado profundamente demais para ser cortada. Fica, Olivia, continuou Dominic, com algo vulnerável a cintilar por trás da sua expressão cuidadosamente controlada. Ele precisa de ti. Talvez ambos precisemos. Estudei-o. Este homem impressionantemente bonito, com cerca de 30 anos, que comandava um império construído tanto em negócios legítimos como em empreendimentos obscuros. Compreendi exatamente quem e o que ele era, o perigo que representava, os compromissos morais complicados que ficar implicaria. No entanto, também vi com que ternura ele observava o seu sobrinho órfão, a proteção feroz que refletia a minha própria, a ligação inesperada que se tinha formado entre nós através do caos e do objetivo comum. A minha decisão já estava tomada muito antes de ele perguntar. Talvez naquele momento durante a operação, quando confiei o bebê aos seus cuidados e ele provou ser digno dessa confiança.